Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Boa noite, Deus abençoe. Eu quero primeiramente pedir desculpa aos irmãos, porque já tem mais de 2 horas que eu estou com essa máscara. Eu saí de casa às 5 horas e nós compramos as máscaras descartáveis, mas guardaram tão bem guardado que a gente não sabe onde está. Então eu quero pedir aos irmãos para... eu não vou usar a máscara agora, que senão já está suja. Eu quero convidar os irmãos para lermos um texto, mas antes parabenizar os pais e lembrar os irmãos que nós precisamos continuar orando por tantas famílias que por estes dias perderam seus pais por causa desta complicação que chegou ao mundo, né? O Brasil tem chorado muito e hoje muitos filhos não puderam estar com seus pais. E quando nós formos orar, nós devemos lembrar destas famílias. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versos 1 ao 7. Jesus está procurando por você. Lá no Rio de Janeiro se diria: Jesus está procurando por tu. Em Minas Gerais se diria que Jesus está procurando por você. No Rio Grande do Sul, Jesus está procurando por ti. E do norte e nordeste em diante, Jesus está procurando por você. Vice. Então Jesus está procurando por cada um de nós. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? É uma pergunta. Achando-a, põe-na sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Algumas Bíblias diz: põe-na sobre o seu ombro gostoso. Indo para casa, ele reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esta parábola, dentre tantos outros ensinos que tem para as nossas vidas, ela vai nos mostrar que a busca que esse pastor tem por esta ovelha é iniciativa do pastor. Da mesma forma que a iniciativa para nos encontrar foi de Jesus. Esta parábola nos ensina que a busca que esse pastor teve que fazer por esta ovelha foi uma busca de alto risco. Da mesma maneira, quando Jesus deixou os altos céus, veio até este mundo e entregou sua vida por cada um de nós. Na parábola, a busca do pastor por aquela ovelha é uma busca incessante, é uma busca incansável. Da mesma maneira, Jesus me procurou você e procura todo ser humano incansavelmente. Na parábola, o pastor, ele coloca como algo pessoal. A busca que ele tem por esta ovelha é uma busca pessoal. Jesus Cristo também
teve por mim e por você uma busca pessoal. Eu não sei se já aconteceu com você, deve ter acontecido, porque acontece com todos nós. Você já deve ter procurado algo que você perdeu. Você já deve ter procurado algo, alguma coisa, ou até alguém que você possa ter perdido. E quando nós encontramos aquilo que nós perdemos, aquilo que estava perdido, é um alívio, é uma alegria, é indescritível a sensação de encontrar aquilo que você perdeu. Já perdeu a aliança? Eu já perdi 5. Já perdeu o dinheiro? Eu me lembro quando criança, nós sempre fomos muito pobres, né? E aí minha mãe me deu dinheiro para ir comprar óleo. A maioria de vocês aqui não alcançou isso, talvez só eu e o pastor. Lembra do óleo de litro, pastor? Ia buscar lá e o dono da venda rodava lá a bomba e eu ia comprar meio litro de óleo. E eu me lembro, minha mãe me deu um dinheiro e era o único que tinha na casa e eu perdi. E foi um desespero, porque além de não levar o óleo, eu precisava ter levado o óleo de volta para casa e o troco. E nós éramos em 7 irmãos e saímos os 7 para procurar, na época, 5 milhões de reais. Aleluia! Mas os 5 milhões daquela época acho que não vale nem 5 centavos hoje. E nós encontramos, um dos meus irmãos encontrou. Ah, meu irmão, que alegria! Primeiro que me livrou de uma surra, né? Talvez ia tomar uma surra. Então, quando nós encontramos algo que nós perdemos, é indescritível. Não tem como a gente descrever a alegria, né? Quando nós estamos procurando alguma coisa ou alguém, ou quando nós estamos querendo, né, alguma coisa ou alguém, nós enfrentamos, irmãos, qualquer perigo, nós enfrentamos grandes distâncias. Por exemplo, se o jovem está interessado em uma moça, ele quer namorar uma moça, mas ele mora lá no Morumbi e ela mora em Guaianazes, mas acredite, para ele essa distância não é absolutamente nada. Estava conversando esses dias com o irmão Ivan. O irmão Ivan morava em Osasco e a irmã Beth na Vila Formosa. Adivinha? Eu não sei quantas vezes, mas ele me disse que todo fim de semana, e talvez dava até uma furadinha no meio da semana para vir dar uma... Lá de Osasco ele vinha para Vila Formosa só para encontrar a irmã Beth. Então, quando a gente quer algo, a gente vai atrás. Não importa a distância, não importa quantas vezes ele pode ter passado perigo, saiu daqui tarde da noite para sair e ir para Osasco, né? Mas valeu a pena, né, Ivan? Então, aqui no verso 4, a parábola, irmãos, toda a parábola, ela tem o sentido de nos mostrar verdades espirituais que estão embutidas no texto. E aí no verso 4, nós vamos observar algumas coisas. Por exemplo, não é a ovelha que procura o pastor, é o pastor quem procura a ovelha. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender em termos de verdades espirituais que esta parábola está nos ensinando é que a ovelha não tinha condições de se auto-encontrar. Isto é, esta ovelha que se perdeu não tinha condições de se auto-salvar. Não havia essa possibilidade. Aí nós vamos fazendo as comparações. Da mesma maneira, sou eu, é você. Quem decide nos procurar é Jesus. O ser humano normalmente não vai à procura de Jesus.
O pecador normalmente não quer encontrar-se com Jesus. É Jesus quem vai atrás da pessoa. É Jesus que se coloca no caminho da pessoa. A ovelha, irmãos, não tinha noção. Ela não tinha ideia, por ser um animal, ela não tinha ideia que estava perdida. A ovelha não tinha a mínima ideia de quanto mais ela se afastava de perto do pastor, mais perdida, mais distante e mais perigos ela corria. A ovelha como animal não tinha noção disso. Então, a primeira coisa que eu aprendo nesta parábola é que a iniciativa de procurar o caminho de volta não é do ser humano, é de Deus. Isto é, a iniciativa da nossa salvação, a segurança da nossa comunhão com Deus, a plena alegria que nós hoje temos com Deus, não partiu da nossa iniciativa, não partiu da iniciativa do Paulo, do Adolfo, da Elza, do Ricardo, de qualquer um de nós que aqui estamos. Não partiu de nós, partiu de Deus. Eu e você, nós não nos salvamos porque nós queremos. Nós não nos salvamos porque nós fomos atrás da salvação, porque entendíamos que estávamos perdidos. Não, nós nos salvamos porque Jesus quis nos salvar. Nós nos salvamos porque Jesus deixou o trono de glória para morrer no meu, no seu lugar, no lugar da humanidade. Nós nos salvamos porque Ele é o Salvador. O ser humano, irmãos, por si só, jamais quer a presença de Deus. Pelo contrário, quando nós observamos as características do ser humano, a postura do ser humano, a condição do ser humano, as vontades do ser humano, nós vamos observar que a última coisa que o ser humano quer é a presença de Deus em sua vida. Na verdade, o que o ser humano quer é fugir de Deus. Olha lá no Éden, Deus forma o Adão. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui hoje assistiram a aula da escola bíblica dominical? Levanta a mão. 1, 2, 3. Misericórdia. Estamos mal de escola dominical. Mas vai melhorar. Eu preciso que os irmãos assistam para fazer os comentários. Hoje nós discutimos o capítulo inteiro do livro, primeiro capítulo do livro do Gênesis. Nós falamos do verso 1 até o verso de número 30. Sobre os 6 dias da criação. E se o irmão não participar, vai chegar domingo que vem e você não vai saber o que está acontecendo. Bibliologia precisa participar, tá bom? Então, procure assistir lá e faça os seus comentários, faça a sua crítica. Nós estamos aqui para ouvir. Vamos continuar. Então, o ser humano por si só não quer a presença de Deus. Deus forma Adão. Foi Deus quem formou, Deus colocou em Adão espírito de vida, Deus deu alegria, Deus deu inteligência, Deus deu espiritualidade, Deus colocou em Adão tudo, amor, carinho, tudo. Mas a Bíblia vai nos mostrar que Adão, em um determinado momento, começou a fugir de Deus. Então a última coisa que o ser humano quer é ser encontrado. As pessoas não querem compromissos com o Evangelho. As pessoas não querem compromisso com a igreja. O ser humano não quer compromisso com as coisas espirituais. Então, é por isso que o pastor, no caso aqui desta ovelha, fazendo a comparação, é ele quem vai atrás. E aqui, irmãos, está embutido uma verdade que nós precisamos analisar. Há uma diferença aqui entre a ovelha e nós como seres humanos. Qual é a diferença? A diferença é que nós como seres humanos temos a capacidade de deixar Jesus nos encontrar.
A ovelha jamais teria condição, ela não raciocina, ela não pensa. Então ela não percebia em momento nenhum que estava perdida, que poderia morrer, que poderia ser apanhada ou por um ladrão, por um lobo, cair no penhasco. Ela não tinha noção de nada disso. Mas eu e você, como ser humano, mesmo estando em pecado, mesmo estando em erro, nós temos o raciocínio, nós temos o Espírito de Deus, que Deus colocou no ser humano, e nós então podemos perceber que é necessário, em um dado momento na nossa vida, deixar Deus nos encontrar. Essa é a diferença entre a ovelha e entre nós. Por exemplo, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com cada um de nós que estamos aqui, que já aceitamos Jesus. Durante 17 anos da minha vida, eu não conheci Jesus, eu não conheci o Evangelho. Mas por alguém ter me evangelizado, por alguém ter me falado de Jesus, por alguém ter me falado de Deus, por alguém ter colocado a Escritura nas minhas mãos, um dia eu decidi deixar Jesus me encontrar. Não é que eu facilitei, mas eu entendi que eu precisava sair do caminho errado que eu estava perdido. E então eu permiti, veja que absurdo do ser humano, permitir que Jesus me encontrasse, quando na verdade deveria ser o contrário. Deveríamos correr atrás de Jesus todos os dias, todos os instantes. Deveríamos querer estar grudado nele, como diz o mineiro, agarrado nele e não largar para nada. Mas nós temos esta dificuldade. Mas graças a Deus que cada um aqui já deixou Jesus te encontrar. Lá no Éden, Adão se escondeu atrás de uma árvore, porque teve medo da voz de Deus, teve medo da pessoa de Deus. Hoje em dia, irmãos, as pessoas criam árvores para se esconder de Deus. Tem pessoas que se escondem atrás da árvore chamada trabalho, que não tem tempo para Deus. Tem outro que se esconde atrás da árvore chamado dinheiro, achando que o dinheiro vai substituir a presença de Deus em sua vida. Tem pessoas que se escondem atrás da árvore da alegria momentânea. Ele acha que ser alegre, que curtir a vida momentaneamente é mais importante. Tem outros que se escondem atrás de uma árvore chamada os outros. Ela culpa os outros. O problema é o outro, quando na verdade nós não temos como nos esconder de Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a face da terra. Deus sabe o que eu fiz ontem, Deus sabe o que eu fiz hoje e sabe o que eu farei amanhã. Os olhos do Senhor estão sobre nós e não há como ser humano fugir da presença de Deus. E não é para termos medo de Deus. Esse olhar de Deus para nós, para a humanidade, é um olhar de amor, é um olhar de misericórdia, é um olhar de carinho, é um olhar de cuidado, é um olhar de proteção. E normalmente o ser humano foge da presença de Deus. Que coisa, não? A busca pela ovelha, ela é uma busca de alto risco. A busca de Jesus por mim e por você foi uma busca de alto risco. Quando o pastor na parábola percebe que falta uma, ele tinha 100, olha lá, uma versus 99. Na nossa condição humana, no nosso pensamento, na nossa matemática, uma não significa nada ou quase nada, mas para Deus, uma é você, sou eu, e eu e você somos importantíssimos para Deus. Então é por isso que na parábola, que tem esse ensino espiritual por trás, o pastor vai deixar, e é interessante que lá na parábola, sabe quando é que o pastor descobria que estava faltando uma ovelha? Quando ele precisava levá-las de volta para o redil, para o pasto, para o aprisco, tirando-as do pasto para levar ao aprisco, ele precisava contar que ele tinha 100. O texto diz que ele tinha 100.
Então, quando elas vão voltando e vai entrando no aprisco, ele vai contando: é 1, é 2, é 10, é 89, é 99, e acabou. E ele diz: falta uma. Ele só descobria, no caso da parábola, o pastor, quando ele ia colocando elas no aprisco. E aí o texto nos diz o seguinte: que esse pastor, depois de ter trabalhado o dia inteiro, ele está cansado, ele precisa descansar. Mas depois de ter trabalhado o dia inteiro, ele percebe que falta uma. E mesmo cansado, mesmo já na beira da noite, ou já na noite, na escuridão, sabendo muito bem os perigos que ele teria que enfrentar para tentar encontrar aquela ovelha, ele sai. Ele tem que enfrentar talvez lobos, ele tem que enfrentar leões, ele tem que enfrentar feras. Deserto aqui, irmão, não é deserto de areia, é deserto de um descampado, quer dizer, um local onde as ovelhas estavam, era um lugar aberto, um lugar onde não tinha moradias, um lugar onde não habitava ninguém, um lugar onde não havia segurança de distância para ele ir atrás desta ovelha. Mas o texto diz que ele sai, ele corre o perigo dos animais, ele corre o perigo de encontrar ladrões pelo caminho, ele corre perigo de vida, ele poderia apanhar uma tempestade pelo caminho, ele poderia, por causa da escuridão, cair em um penhasco. Mas esse pastor não leva nada disso em consideração, porque a busca que ele faz, ele sabe que tem um alto risco, mas este risco que ele corre vale a pena, porque é a sua ovelha que está perdida no campo, e ele vai atrás. A busca que Jesus fez por mim e por você foi uma busca de alto risco para Jesus. Foi uma busca que ele teve que deixar o trono da glória, ele teve que deixar as mansões celestiais, se despir do seu poder, e se tornou um homem para encontrar a mim, para encontrar você. E ele quer crer que essa busca de alto risco por mim e por você tenha valido a pena. Já assistiu o filme da Segunda Guerra Mundial sobre o resgate do soldado Ryan? Pois é. Morrem 18 homens por causa do soldado. E o último deles, que é o capitão, quando está morrendo, segura o Ryan e diz para ele: faça valer a pena. O que ele está querendo dizer é o seguinte: muitos morreram para te salvar, então faça valer a pena. Jesus também diz a mim e a você que é necessário nós fazermos valer a pena o sacrifício dele pelas nossas vidas. É uma busca persistente, é uma busca incansável. O pastor lá da ovelha, ele sai insistentemente, ele não descansa, ele vai atrás, ele é incansável, ele não tem medo, ele não mede esforços para encontrar esta ovelha. Da mesma maneira, Jesus fez comigo e com você. Eu gostaria de lhe dizer que você é a pessoa mais linda que Deus vê do céu aqui na terra, que você é a pessoa mais importante para Jesus, porque Ele veio atrás de mim e de você com esse objetivo no coração, que você é importante para Deus, e é por isso que Ele veio incansavelmente e insistiu para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Se os irmãos me permitem, eu acho que deve ter tido uma reunião no céu, na eternidade, quando Deus estava traçando o plano salvífico para nós, para a humanidade. E Deus, na sua presciência, reuniu os arcanjos, os anjos, os serafins, os querubins,
os seres viventes no céu e a Trindade. E Deus, na sua presciência, disse: o Paulo se perdeu, Adolfo se perdeu, o Ivan se perdeu, Marcos se perdeu, a Edilene se perdeu, o mundo, os homens, o ser humano se perderam. E é necessário que um de nós, é necessário alguém para ir procurá-lo, para ir resgatá-lo. É necessário alguém aqui da esfera celestial para encontrar o ser humano que se perdeu, porque se nós não o encontrar, ele vai morrer. O caminho dele é a morte, e a morte espiritual. E eu tento imaginar a cena de Jesus levantando e dizendo: eu vou, Pai, eu vou. Talvez, irmãos, fazendo aqui a alegoria, Deus o Pai poderia ter dito: você não, meu filho. E Jesus pode ter dito a ele: só eu posso ir. Os anjos não vão conseguir encontrar o Paulo que se perdeu. Os serafins não vão ter paciência para procurar como eu tenho, e eu vou. E Jesus veio por mim e por você, e nos procurou incansavelmente. Estamos concluindo, irmãos. Mas a busca desse pastor, e que agora nós estamos trazendo para as nossas vidas, a busca de Jesus por mim e por você, é uma busca pessoal. Assim como Deus no Antigo Testamento buscou, irmãos, a Bíblia nos mostra como Deus age e como Jesus agiu da mesma forma. Por isso que ele vai dizer: eu e o Pai somos um. O que o Pai pensa, eu penso. O que o Pai faz, eu faço. O que o Pai quer, eu também quero. O que o Pai realiza, eu também realizo. Então, Deus no Antigo Testamento procurou por Adão, como eu já disse aos irmãos. Deus no Antigo Testamento procurou por Abraão. Deus procurou Isaac. Deus procurou Jacó. Deus procurou o José. Deus procurou Moisés. Deus procurou Davi. Deus procurou o povo de Israel. Foi Deus quem teve uma procura pessoal por cada um desses personagens bíblicos que nós conhecemos. E foi Jesus quem teve uma busca pessoal por mim e por você. Jesus quer encontrar comigo e com você pessoalmente, também lá no céu. Ele aguarda, e o pastor leu o texto de Lucas 22, onde Jesus diz: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa, falando com os apóstolos da Páscoa aqui na terra, mas diz: porque eu não comerei de novo, a não ser lá no céu. O encontro de Jesus com o ser humano é pessoal. Olha o que acontece. Quando Jesus vai convocar os apóstolos, ele passa pela coletoria, olha para Mateus e diz assim: você vem e segue-me. É um chamado pessoal. Quando alguém fala de Jesus para Natanael, que é Felipe fala de Jesus para Natanael, e Natanael tem alguma dúvida, pode por de alguma maneira vir alguma coisa boa de Nazaré, mas quando Jesus o encontra, antes de Natanael abrir a boca, Jesus disse: eu te vi, antes de Felipe falar de mim para você, eu te vi sentado debaixo de uma figueira. O encontro de Jesus com Paulo, o apóstolo, é um encontro pessoal. Não importa a condição do ser humano. Nós estamos falando aqui da ovelha que se perdeu, do pastor que foi atrás, e de nós na condição de pecadores. Então o apóstolo Paulo, ainda na condição de um pecador, perseguindo a igreja, matando os cristãos. Mas Deus ama o ser humano de tal maneira. Paulo não queria nada com Jesus. Paulo não queria nada com a igreja de Jesus. Paulo não queria nada com aquilo que Jesus havia ensinado, e ele estava, na verdade, perdido na vida. Mas no caminho para Damasco, a Bíblia diz que Jesus aparece em uma visão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma procura pessoal. Jesus fez questão de encontrar-se com Paulo no caminho de Damasco.
Conclusão, irmãos. A ideia da parábola é mostrar que há uma grande alegria quando nós encontramos alguma coisa que nós perdemos, seja o que for. Mas mais do que isso, a intenção da parábola é nos mostrar a alegria que há no céu por um pecador que se arrepende e que se rende ao chamado de Jesus para a salvação. Eu não sei como está a sua vida. Eu não tenho condição de saber o que você já passou de problemas, ou tantos quantos você esteja passando agora, mas Jesus sabe. Eu não sei como está seu estado emocional, seu estado espiritual. Eu não sei como está a sua situação pessoal para com Cristo, para com Deus. Mas Ele sabe. E pode ser, irmãos, pode acontecer comigo e pode acontecer com você, de nós estarmos como esta ovelha que se perdeu lá no deserto, no lugar ermo. Pode ser que um de nós, em algum momento da vida, possamos estar perdido dentro da casa de Deus, perdido dentro da igreja, perdido dentro da vontade de Deus. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, Ele dizendo: eu estou aqui e eu vim atrás de você, para que você possa reencontrar o caminho. E Jesus, então, o pastor, quando encontra essa ovelha, ele a coloca sobre os ombros e vai convidar os amigos para dar uma grande festa. E Jesus então vai dizer: ora, se humanamente se faz isso com um animal ou com alguma coisa que se perdeu, porque depois tem a parábola da dracma e tal, imagine a alegria que não há no céu quando alguém se deixa ser encontrado pelo Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que os anjos fazem uma grande festa. O dia que você aceitou Jesus, o dia que você deixou Jesus te encontrar, houve uma festa maravilhosa no céu. E haverá outra ainda maior, se nós não nos perdermos neste caminho da vida, porque quando chegarmos lá, Jesus vai contar cada um de nós, e aí, diferentemente da parábola, não estará faltando nenhum, porque Ele disse: aqueles a quem o Pai me deu estão nas minhas mãos, e não há quem as tire de mim, e não haverá ninguém faltando para entrar nas mansões celestiais, porque Ele veio para nos levar para o céu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós possamos valorizar essa busca incansável de Jesus por mim e por você. Todos os dias, quando você acordar, quando você se levantar, você for ao espelho para escovar os dentes, lavar o rosto, se preparar para sair ou para o trabalho ou para qualquer lugar, ou mesmo que você não vá sair de casa, quando você olhar no espelho, lembre-se, é necessário fazer a pergunta: faça valer a pena. Pastor, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, louvamos ao nosso Deus pela sua mensagem nesta noite. E assim, ao nosso Deus, Ele ama toda a humanidade, mas individualmente Ele ama cada um de nós no nosso contexto, naquilo que nós estamos vivenciando, nas experiências, que às vezes pode parecer que Ele tenha nos esquecido, mas Ele ama cada um de nós como se fôssemos únicos. Ele ama todos, mas o seu amor para com cada um de nós é como se fosse um amor único, de tão perfeito,
de alcance tão maravilhoso. Fiquei pensando enquanto nós estávamos ouvindo a mensagem, o filho pródigo, depois que ele volta, a grande festa que o seu pai dá, o outro filho, talvez questionando, sempre estava com ele, não tinha nunca recebido uma festa, e o pai deixa bem claro: olha, esse meu filho que estava perdido, agora foi encontrado, estava morto e agora reviveu. Depois da morte de Jesus Cristo, depois de alguns dias, 2 discípulos indo de caminho para Emaús, desconsolados, Jesus se aproxima deles. Poderia deixá-los, porque talvez não fossem os únicos, mas ele se aproxima e começa a falar de tudo quanto Deus preparou para a humanidade. Faz lembrar alguns acontecimentos históricos. Se preocupa com aqueles 2 discípulos. Irmãos, o nosso Deus, o seu grande amor para com cada um de nós, é como se Ele amasse somente a mim, somente a você. Ele ama todos, mas a preocupação de não nos deixar perdidos, não nos deixar tristes, desanimados, e Ele vai atrás de nós. As 99 estavam salvas, né? Estavam ali já de caminho para o aprisco. Faltava uma, então não poderia voltar e deixá-la. E assim o nosso Deus, Ele quer que nós caminhemos juntos, estejamos juntos na presença dEle, protegidos, amados, consolados, cuidados pelo nosso Deus. Maravilhoso é o nosso Deus, nós louvamos o nosso Deus, somos gratos porque Ele cuida de nós. Irmãos, que nós permaneçamos firmes, unidos, permanecer juntos. Lembrando, durante a semana, alguns irmãos têm dificuldades talvez de encontrar, mas durante a semana ligue, ore pelo seu irmão e aproveite todas as oportunidades para nós estarmos juntos, que nada substitui também esse momento de alegria. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero agradecer, você é motivo de muita alegria. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero orar e depois as crianças têm uma parte, uma Steph estará conduzindo esta parte, né, de homenagem. Quero orar, então, pedir aos irmãos que puderem, vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos orar, logo em seguida a irmã Stephanie pode conduzir essa outra parte. Bendito Deus e eterno Pai que estás no céu, obrigado a Deus, mais uma vez nós agradecemos pela salvação eterna, segura na pessoa de Jesus Cristo, pelas tuas misericórdias, teu grande amor, porque a tua palavra tem falado muito profundo aos nossos corações, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Deus, nós agradecemos porque o cuidado e o alto preço fora pago. E hoje temos esse grande privilégio de estarmos neste aprisco com todas as demais ovelhas salvas, protegidas e conduzidas pelo nosso pastor supremo, nosso pastor eterno. Obrigado a Deus por esses momentos. Nesse momento, ó Deus, novamente quero agradecer por todos aqueles para os quais tens dado o privilégio de serem pais. Para todos nós, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por uma bênção tão maravilhosa nas nossas vidas. Nos dá sabedoria, sensibilidade, visão para continuar, ó Deus, sermos exemplos, educar os nossos filhos, como a Tua palavra tem nos ensinado. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra nesta noite. Agradeço a Deus pela vida de todos e peço a Deus, no retorno para os nossos lares, leva-nos em paz, ó Deus, guardado, amparado por Ti, e que o amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Antes das crianças,
eu queria reforçar, né, o que nós estamos falando desde o início do culto. Hoje é o Dia dos Pais, um dia muito importante, que vocês possam se sentir homenageados. E eu queria citar os pais que nós temos aí como membros, frequentadores da nossa igreja. E mesmo que você não pôde comparecer aqui hoje presencialmente, mas que você se sinta realmente abraçado. Irmão Ferreirinha, Roque, José Nilton, Pastor Paulo, Pastor Adolfo, Fábio, André, Rogério, Isael, Izenaldo, Maurílio, Adriano, Marcos, Rubens, Pedro, Ivan, Eliseu, Fernando, irmão José Carlos. Sintam-se abraçados. Eu vou ler também aqui uma pequena poesia. E ela tem como título Pai. E ela diz assim: Pai, olha tuas mãos, elas são importantes na construção de teus filhos. Que elas saibam ser firmes no orientar, serenas no amparar. Que elas não fujam ao dever de punir e não se avitem por agredir. Tuas mãos, Pai, devem ser o exemplo do teu trabalho e que não se abram apenas materialmente, que isso é um modo de fechar a consciência, mas que ao abri-las estejas abrindo muito mais o teu coração e a tua compreensão. Teus olhos, Pai, que responsabilidade eles têm, que eles vejam as qualidades de teus filhos, por pequenas que sejam, para que as faças crescer, mas que não deixem de ver os defeitos e as falhas, porque pode ser teu o dever de corrigi-las. Não te consideres, Pai, sem defeitos, mas que isso não te desobrigues da perfeição de ensinares o que sabes certo, ainda que tu mesmo tenha dificuldades em segui-lo. Mais importante do que consegui-lo, sem dúvida, será lutar por ele. Pai, o que se quer de ti é que sejas pai, no conceber por amor, no receber por amor, no renunciar por amor, no amor total dos filhos, que sem teu amor perderão o significado da própria vida. Pai, estás presente no sangue, na herança biológica, na cor, no nome, na língua. Tudo isso, porém, desaparecerá se não te fizeres presente no coração. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Nós queremos chamar agora as crianças também, que prepararam uma pequena homenagem. Podem ficar aqui à frente. Eu não sei se os irmãos conseguem ajustar ali para que possam ver também. Fica mais aqui.
pais. Ensine os seus filhos no caminho que devem andar, e ainda quando forem velhos, não se desviarão deles. Feliz Dia dos Pais! Fiquem aqui ainda. Vamos ficar aqui que agora nós vamos apresentar o vídeo. E é o vídeo que as próprias crianças apresentaram. Então vou pedir para vocês ficarem, que também é um momento de homenagem para vocês também cantarem. Podem colocar o vídeo e que os pais se sintam homenageados. Antes de dar o play, eu gostaria que os pais ficassem em pé. Nós vamos aproveitar e também entregar algumas lembranças enquanto está acontecendo o vídeo. É uma pequena homenagem e essa homenagem eu tenho certeza que vocês vão se lembrar todos os dias, né? Porque vocês vão vestir todos os dias e com certeza ficará na memória. E enquanto isso, que você coloque na sua mente algum pedido ou um agradecimento que você como pai, no seu íntimo mesmo, para você mesmo coloque, e no final nós apresentaremos no seu secreto e Deus é conhecedor. Amém? Podem sentar. Ó Deus, nós queremos agradecer, Senhor, em especial agora
pelos pais, ó Pai, por os pais que estão aqui, os pais que estão em casa assistindo. Ó Deus, nós sabemos que é um dia muito especial e que Tu possas dar cada dia mais fortalecimento, mais força para esses pais, que eles estejam cada dia mais pautados, ó Deus, na Tua palavra. E ó Deus, agora em especial, esteja com esse pedido ou agradecimento que cada pai colocou em seu íntimo, ó Deus, no seu secreto, que Tu possas ir de encontro, ó Pai, realmente atendendo e que tudo flua, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Pedir para a equipe de louvor se colocar à frente agora, para nós darmos sequências aos próximos louvores. Infelizmente estamos chegando aos momentos finais. E vou pedir a você que for possível colocar-se de pé, para nós cantarmos com bastante força.